acompanham também pela internet, sejam muito bem-vindos. Só os recadinhos iniciais, a gente lembra que a nossa casa funciona todos os dias, tem palestras e passes, né? E os horários, tudo, e a nossa programação fica sempre fixada no nosso mural e também no nosso site, tá? Aí a gente lembra, né, que para dar continuidade na área social, para atender as 80 famílias, né, já cadastradas, que recebem todo segundo sábado do mês as cestas, a gente precisa do auxílio, né, de vocês para compor essas cestas com os itens, né? E todo mês sempre falta algum item, né? Algum não, todos os itens praticamente, né? Então, ontem foi entrega, graças a Deus foi, né? Deu tudo certo, mas agora para o próximo mês precisamos tudo de novo, né? Então, sempre é muito bem-vindo qualquer ajudazinha que puder, né? Já faz uma diferença tremenda, né? Então, desde já a gente agradece quem vem sempre colaborando e quem puder também, já nosso muito obrigada. A rifa, né? Isso, no dia 12 de abril vai ter um sorteio pela Loteria Federal de uma rifa de Páscoa, tá? R$10. A Sandra tem aqui as rifinhas, aí quem tiver... O Zé também tem lá na livraria, e no finalzinho, quem quiser tá adquirindo, né? Vai ser uma cesta muito linda, com bastante coisa gostosa, né? Ovos, bombons, barrinha, né? Pão de mel, bastante coisa gostosa. Vale a pena e também ajuda a casa, né? Poxa, os recadinhos são esses, né? Então já vamos nos tranquilizando e com o pensamento ao alto, agradecemos a Deus pela oportunidade da vida. Agradecemos por mais essa semana que se inicia e confiantes no amparo, no auxílio e na proteção do plano maior, sigamos nossos novos dias fortalecidos na esperança e na fé de que tudo, no tempo do Pai, dá certo. Façamos o nosso melhor a cada dia, lembrando que todos estamos interligados de alguma maneira. Portanto, façamos o bem e espalhemos amor, paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai conversar conosco sobre fixação mental, né? Por favor, seja bem-vindo. Eu vou só tirar. Muito bom dia a todos e todas aqui presentes. E esse tema ele tem várias partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec teve a oportunidade de comentar sobre isso. Mais propriamente André Luiz. Ele vai falar sobre fixação mental em várias passagens dos livros deles. Mas é interessante a gente ver na codificação, Céu e Inferno, quando Kardec começa a fazer entrevista, para quem não leu Céu e Inferno, é interessante porque lá ele faz uma entrevista com vários espíritos e eles contam a história, a trajetória deles, por que eles estão vivendo aquilo. Entendendo fixação mental, a gente começa a entender todo o processo por que passa o espírito. Todo o processo por que passa o espírito e tirando aquela pecha que a gente tem de achar que a gente faz alguma coisa errada, então a gente é castigado, então vem o castigo, eu vou para um umbral. E tem muito espírita que era católico, aí vira espírita, troca o inferno pelo umbral, né? O medo continua o mesmo. Você fala, será que eu vou, não vou? E agora está uma moda, né, de falar que agora o Chico anda dizendo que a gente só tem mais 2 anos, daqui a 2019. Gente, esquece isso, tá? Isso aí que estão mandando para vocês no Zap, esquece. A doutrina espírita é uma doutrina de amor, não é uma doutrina de destruição e de medo. Esse medo que estão passando por aí não é da doutrina espírita. Então tomem muito cuidado com o que vocês andam lendo no Zap, na notícia, na internet, no Face. A doutrina espírita é uma doutrina de amor e equilíbrio. Todo o resto está fora. Então, quando vem... o Chico andou dizendo que nós só temos 2 anos aí para... Esquece isso. Não tem nada a ver com doutrina espírita, apesar de terem um monte de gente falando que é espírita isso. Nunca houve. O Chico, quando era vivo, é engraçado, porque nunca ele vivo houve notícias como essa. Depois que ele morre, está todo mundo falando que está recebendo notícia dele. Esquisito, né? Então, e é interessante quando a gente olha, o cara lê a codificação, por isso que é importante o espírita ler a codificação. Porque a gente começa a pensar.
Quando a gente não lê a codificação do Kardec, a gente não pensa muito, a gente não sabe muito das informações, então a gente viaja. Ai, será que é? Lê a codificação, porque aí te dá segurança para quando vir uma notícia que é muito fora, você sabe que aquilo lá não é verdade. Então você fala, e aí é bom, porque a gente ainda orienta as pessoas. Aí vem a pessoa dizer que nem esses dias mesmo, eu estava na casa de uma amiga, você é espírita, né, Sérgio? Tô com um livro aqui, psicografado, do Chico Xavier, olha, não sei onde ela arrumou esse livro, dizendo que o mundo vai acabar. Ela me deu o livro para ler. Essas horas é bom a gente esclarecer as pessoas, começar a entender e passar a mensagem de amor, de carinho, de equilíbrio, para que as pessoas não achem esse desespero todo como estão acontecendo. E aí, infelizmente, é uma pena a gente perceber que dentro da doutrina espírita esse tipo de notícia está sendo tão disseminado. Isso tem a ver com o tema, tá? Isso é fixação mental. Então, por isso que a gente está falando dele. A gente toma muito cuidado com essa fixação mental. Por quê? Dentro do tema, a fixação mental, a gente entende o seguinte: quando uma ideia é muito trabalhada por muitas pessoas, ela toma forma e se materializa. Então, se a gente pensa muito sobre alguma coisa que é ruim, essa coisa ruim toma forma mental. E essa forma mental, em algum momento, se materializa no mundo. Por isso que é bom a gente disseminar o oposto, ideia oposta a isso, para ela não se materializar, para ela não tomar forma e realmente acontecer. Porque aí quando acontece, tá vendo? Avisaram. Não, acontece porque muita gente está vibrando na mesma sintonia. Então vamos vibrar o contrário, para isso não acontecer. E de certa forma, André Luiz, ele fala que nós temos a tendência de ter ideias fixas. Todos nós temos, em algum momento a gente fixa ideias de alguma coisa. Quando a gente tem uma dívida, quando a gente tem um problema, a gente foi fixado naquela ideia, aquilo pode tomar forma e pode se tornar uma fixação mental. E a gente não consegue se livrar disso, desse tipo de pensamento. E esse pensamento, ele é tão pernicioso que ele entra no inconsciente da gente e começa a tomar forma do nosso inconsciente, atrapalhando o nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente está fazendo uma coisa que não tem nada a ver e aquilo toma forma e vem na forma de preocupação. E muitas vezes a gente está preocupado, esqueceu do evento, mas a preocupação está lá. Nossa, eu estou sentindo uma preocupação. Sei que tem alguma coisa. O que é? É aquela fixação mental de alguma coisa que nos preocupa e tomou forma e foi para o inconsciente e começa a vir na forma de sentimento e sensação. E a gente está lá e vem aquela sensação, mas que sensação ruim, o que é isso? É aquela fixação mental. Autoobservação é importante. A gente observar, ver o que a gente está sentindo para não se deixar levar por isso. Por quê? É importante a gente ter essa noção. Porque a ideia fixa, ela toma forma em nós. Kardec, quando vai falar dos fluidos, lei dos fluidos, Gênese, codificação, é bom ler. Lá nas leis dos fluidos, nós somos o mundo, o fluido nos influencia, nós influenciamos os fluidos que estão à nossa volta. Perispírito, que nada mais é do que um envoltório que tem entre o corpo material e o espírito, ele simplesmente sofre as ações do fluido. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos então uma preocupação muito grande, e essa preocupação vai gerar em nós o quê? Esse pensamento constante nisso. Isto vai alterar o quê? O que está à nossa volta. Então vamos tentar imaginar o seguinte: eu penso fixamente em alguma coisa que não é boa. Essa coisa que não é boa vai tomar forma e vai me envolver. Em algum momento eu vou estar envolvido com essa energia que eu mesmo estou gerando. A depressão que acontece no mundo é isso, fixação mental. A pessoa tem fixa tanto um pensamento, que o pensamento toma forma e envolve. Por que é difícil a pessoa sair da depressão? Porque ela precisa parar de pensar constantemente naquela situação. E aquilo envolve tanto a pessoa que ela não consegue sair daquele momento dela, entra em depressão. Só que quando ela entra em depressão, a coisa piora. Por quê? Porque é aí que ela começa a pensar muito mais vezes naquela situação. Decai, declina. Muitos desencarnam por conta disso. E aí, vamos lembrar do André Luiz, que ele comenta. Se o corpo material, nosso corpo material é um filtro, vamos pensar o seguinte: nós temos um filtro, tudo que a gente faz, pensa e age, o corpo ele vai filtrar. Ele filtra tanto que tudo que a gente tem de desequilíbrio vira doença no corpo físico. As doenças que a gente tem, a pressão arterial, a diabetes, o câncer e qualquer outro tipo de doença, nada mais é do que um filtro do corpo de situações que o espírito está sentindo. Toda e qualquer doença nada mais é do que reflexo do que a gente tem dentro de nós que estamos extrapolando para fora. Agora,
Vamos imaginar que a fixação mental gerou em nós esses problemas todos e o corpo está lá filtrando até o momento em que o corpo não aguenta. Gente, o corpo ele é finito, ele é limitado. Tem gente que gera tanto problema para o corpo que ele não dura muito. E aí o corpo, obviamente, em algum momento ele para. O que acontece com o espírito nesse momento? Se a gente for ver lá a entrevista do Kardec, quando ele vai no céu e inferno, ele vai ver que alguns espíritos entram em processos de sofrimento muito grande. A gente fala, ai, coitado, né? É castigo de Deus. Não é isso. É que o espírito ele passou tanto tempo em fixações mentais perniciosas que gerou em volta dele esse tipo de energia. A energia, em algum momento, alterou e o corpo dele sofreu. Morreu. Lógico, o corpo não aguenta. Se nós não temos o fruto do corpo quando sofremos o embate dessa energia, que dirá sem o corpo material? Então, isso que acontece com os espíritos quando eles vão para o mundo material e levam consigo essa energia em volta dele, a energia da fixação. Sofrem muito mais. Kardec, ele comenta no livro lá do Céu e Inferno, mas está na Gênesis também, que se o corpo não está absorvendo os tipos de energia, imagina uma energia multiplicada por 1000 vezes aquele tipo de sintonia. Está lá, na Gênese. Então o espírito ele vai sofrer muito mais aquela situação nele, naquela condição espiritual dele. E o que acontece? Ele tem que se livrar daquilo, ele tem que mudar o pensamento, e é muito difícil, porque ele está envolvido nessa energia, porque ele mesmo está gerando. Então ele está preso naquela energia. André Luiz, nos livros, vai nos contar o seguinte: alguns espíritos eles chegam a sofrer tanto a energia do embate dessa fixação mental que eles perdem o corpo perispiritual. Olha que situação. Quem leu André Luiz vai ver um nome estranho chamado ovoide. Lá. Ovoide nada mais é do que um ser, como qualquer um de nós, que pela fixação mental perdeu o próprio movimento do espírito. Ele se torna como um ovo mesmo, sem movimento, sem braço, sem perna. Os espíritos, na erraticidade, eles usam isso, e a gente vai ver isso nas obras do André Luiz, quando eles querem atrapalhar a vida de alguém material. O que eles fazem? Eles pegam esses ovoides, que são seres vivos, mas se a gente olhar o pensamento fixo está lá, né, rodando dentro de si próprio, e fazem ligação dele com as pessoas encarnadas. Obsessão é técnica muito avançada. A gente não vamos achando que obsessão é o espírito ficar no nosso ouvido só. Olha, vai, faz. Também tem isso, mas não é só isso não. Quando a obsessão é muito profunda, eles fazem ligação da gente com esses tipos de espírito. Não, mas qualquer um não. A gente tem que estar naquela sintonia, a gente tem que estar baixando a nossa guarda, a gente tem que estar realmente numa situação complicada para baixar a guarda de tal forma que ele consiga se aproximar e aí fazer a ligação desses ovoides na gente. O que acontece então? Aquele pensamento fixo desse ovoide vai começar a bater em nós. Então, o pensamento que não é nosso acaba entrando em sintonia com o dele, a gente fica com um pensamento fixo igual o ovoide está tendo. Então, eles usam muito isto para atrapalhar a vida dos encarnados também. Por isso que a gente tem que manter a guarda, oração constante, pensamento vigilante. Ficou o pensamento está fixo em alguma coisa que não é boa, comece a oração, comece a vigiar-se para verificar o que é. Pode ser externo? Pode, mas na maioria das vezes é interno, é nosso. A gente é o grande agente de criação da nossa vida e destruição dela própria também. Então a gente tem que sempre ficar de olho nisso. A vida, ela gera muita oportunidade, mas a gente tem que olhar para dentro de nós para saber, afinal de contas, o que estamos gerando de energia, de pensamentos. Tudo que está à nossa volta é oportunidade de crescimento. No momento que a gente para, em algum momento da nossa vida, porque aquela preocupação tomou conta da nossa vida, a nossa vida realmente para. Lá no Céu e Inferno, Kardec ele fala que existem espíritos que ficam presos no pensamento fixo por séculos ou milênios. A gente, para quem participou em algum momento de desobsessão, estranha muito quando o espírito fala, o pensamento dele está lá no século XVI, século XV. Ele não viu o mundo mudar, porque o pensamento fixo fez com que ele parasse no tempo. Por isso que o obsessor passa séculos pensando na vingança, porque ele não consegue mudar o pensamento e não é sintonia. O pensamento ainda está preso naquilo que aconteceu de errado com ele. Passar lá 200, 300 anos, ele ainda está naquele momento em que a mulher traiu ele.
ou que ele foi morto pelo fulano. Está preso naquela situação, pensamento fixo. E aí passa-se alguns anos, vão num trabalho de desobsessão, ele vem trazendo o quê? O momento em que aconteceu aquilo, mas isso aconteceu, e às vezes a pessoa que está entrevistando esse fala, mas isso aconteceu há 200 anos, para ele não aconteceu há 200 anos, acabou de acontecer. Por isso que alguns perseguidores levam séculos atrás da pessoa. Por quê? Porque para ele o tempo não passou, ele continuou preso, fixo naquilo. Teve uma palestra interessante de um médico espírita, ele estava contando exatamente isso, porque ele fez uma pesquisa e uma coisa que chamava muita atenção dele era que pessoas esclarecidas, espíritas, que iam atrás de informação, e aí depois ele ia pesquisar esses espíritas depois que desencarnavam. E chamavam em sessão para conversar com esses espíritos e via que muitos deles tinham problemas graves depois que desencarnavam por causa da situação espiritual deles. E ele percebeu que isso era a fixação mental desses espíritos. Apesar desse espírito, e ele falou isso na palestra, interessante, apesar desse espírito ter lá a conduta boa, ele fazia as coisas direitinho, eu leio sim, eu faço o melhor que eu posso, ele dizia que entre esse momento e alguns momentos em que ele estava solto, livre, no trabalho, na rua, o pensamento dele fixava-se em outras coisas, e essas outras coisas geravam a situação espiritual dele. Vou lá na minha reunião espírita, então ele mudava a sintonia. Vou lá fazer minhas coisas e fazer evangelho no lar, mudava a sintonia. Mas quando ele estava fora disso, a maior parte do tempo que ele estava fora dessa situação, ele estava gerando o que em volta de si? A fixação mental daqueles pensamentos perniciosos que ainda ele não conseguia se livrar. Então muitos tinham a falsa ideia, e isso é importante entender, de que não, eu estou no caminho bom, eu sou uma pessoa boa, mas quando está fora, está livre. Quem fala isso, acredito que Platão, mas Sócrates, Platão falou escreveu porque Sócrates falou que no isolamento do espírito a pessoa se mostra realmente como é. No isolamento do espírito, Sócrates diz o seguinte: quando ninguém está vendo como realmente nós somos. Esse é o grande ponto. No isolamento do espírito não tem ninguém olhando a minha atitude, não tem ninguém olhando o meu pensamento, como realmente eu sou naquele momento. Esse é o ponto. No isolamento do espírito, nós mostramos exatamente como nós somos. E esse isolamento do espírito, aquele momento em que ninguém está vendo a minha atitude, principalmente o que eu penso, ou como eu ajo, pessoalmente, quando ninguém está perto, só eu comigo mesmo, nesse momento o que predomina é o que vai gerar a fixação mental ou não. É justamente nesse momento, quando ninguém está vendo, agora eu posso ser o que eu sou. Isso está gerando fixação mental. E é nesse momento que ele dizia que o espírito gerava, quando ninguém estava olhando, estava sozinho no carro e xingava o fulano, gerando fixação mental, ou pensando, ou discutindo com os colegas do trabalho, a fixação mental era justamente a atitude dele. O que predominava? O tempo em que ele era uma pessoa que seguia o evangelho, fazia oração, lia um bom livro, agia bem com a pessoa, ou aquela situação em que quando ele não tinha ninguém, ou estava fora daqueles amigos que tinham algum pensamento elevado, estava lá junto com outros tipos de amigos, ou outras pessoas, ou sozinho. Que tipo de pensamento predominava nele? Predomina nessas horas? Esse tipo de pensamento, essa atitude vai gerar essa energia que o Kardec fala. Influencia o quê? Os fluidos que estão à nossa volta. O perispírito, ele sofre a influência desses fluidos que o pensamento gera. E o que acontece? Vai de volta para o perispírito. Então, o perispírito ele se deforma de acordo com o que nós pensamos durante toda a nossa vida. Então vamos pensar lá do nosso nascimento até o momento da nossa morte. É muito tempo. O que nós estamos passando ou pensando nesses momentos? O que estamos criando é que vai dar justamente a condição daquele espírito quando ele sair dessa vida material. Então não é o espírito ele vai sofrer as condições ou não da situação em que ele se encontra, não é porque, mas eu fiz muita coisa ruim, então não é. É aquele pensamento e situação mental que ele gerou para si, aquela energia que acompanha ele. Aquela energia, muitas vezes, é que impede ele de ascender quando desencarna. Então ele fica preso naquilo que a gente chama de umbral,
Mas, na verdade, nada mais é do que uma situação energética que ele mesmo se prendeu. Nós nos prendemos a essa situação sem perceber, porque a gente vai se prendendo aos poucos. Isso é o pior. O momento em que a gente está solto, a gente vai e pensa naquilo, quer aquilo, deseja aquilo. E aquilo vai fazendo parte de nós aos poucos. Mas no outro momento a gente acha que não, porque a gente está falando do bem, está fazendo o bem, está fazendo alguma coisa boa. Mas quando estamos sozinhos ou quando estamos com outros grupos, não, agimos diferente, pensamos diferente. Tanto que Paulo, na carta aos Filipenses 3,16, ele comenta, né? Justamente para que não haja o pensamento fixo nisso, ele fala, olha, o que passou, o que eu fiz de errado, já passou, eu estou indo para frente, ensinando para a gente o seguinte, não se prenda àquilo que passou. A gente pode ter feito a coisa mais errada do planeta, é passado, esquece, aquilo já não faz parte de nós, vamos para frente. Paulo falava que aquilo que passou, não vai ter remédio o fato da gente ficar preso naquilo. Vai para frente, faz coisa boa. A doutrina espírita, quando fala que a caridade cobre a multidão de pecados, não é à toa. Ela está falando isso justamente para a gente pensar em fazer algo sempre melhor para frente, esquecendo aquilo que foi errado para trás. E ninguém foi santo. Nenhum de nós foi. Vamos pensar no seguinte, das várias encarnações que a gente teve, a gente vai criando ligações espirituais uns com os outros, o que é natural. Então vamos pensar o seguinte, nós como espíritos, a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo no livro do Espírito vai comentar sobre a família espiritual, família carnal, né? Os próprios espíritos comentam no livro dos Espíritos que a carne procede da carne e o espírito não procede do espírito, porque o espírito ele vem de fora, é uma criação divina, e aí quando nós estamos reencarnando, quem trazemos para dentro da família? Aqueles espíritos que a gente fez ligação mental do passado, aqueles espíritos que a gente tem dívida, vem como esposa, vem como filho, aquelas ligações mentais que a gente, fixados naquela nossa maneira de ser, a gente erra. Kardec ele fala o seguinte, por que o espírito quando avança vai sofrendo menos? Porque a gente no caminho no avanço espiritual, a gente tende a fazer menos coisas erradas, mesmo sem querer. Quando a gente fala sem querer, é natural, porque quando a gente ainda é espírito primitivo, no caminho da evolução, a gente vai errando, e erra por causa do nosso comportamento ainda, é natural. Só que quando a gente erra, a gente está gerando o quê? São pensamentos fixos que ainda carregamos dentro de nós, e erramos. Tratamos mal alguém, ferimos os sentimentos de alguém, e vamos fazendo isso constantemente e às vezes a gente nem percebe. Por isso que nós muitas vezes sofremos a ação do que fazemos sem perceber, porque nós ainda não evoluímos ao ponto de parar de fazer tanta gente sofrer à nossa volta. E aí essas ligações espirituais em algum momento voltam. Onde? Na família. Na família. Então, a família, quando a gente fala família espiritual, família carnal, e a gente espírita até essa mania de falar, mas minha família carnal não é a minha família espiritual, porque a família espiritual ela é a minha família de afinidade. Isso aí, vamos esquecer, porque a nossa família de afinidade, essa família espiritual, em algum momento foi a nossa família de desafinidade total. Esses espíritos que a gente tem afinidade na Terra, no planeta, como amigo, em algum momento no passado foram nossos grandes inimigos. É por isso que a gente se tornou tão amigo deles. Por quê? Porque tivemos que vir junto em alguma encarnação. Tivemos que conviver juntos. Tivemos que superar essas dificuldades. Então aquelas fixações das nossas condições imperfeitas fez com que a gente errasse com eles. Tivemos que vir na mesma família. Livro dos Espíritos, né? A questão eu não vou lembrar, mas está dizendo claramente lá no Livro dos Espíritos, quis Deus que o homem se amasse como irmãos, ou seja, na mesma família. É por isso que os nossos grandes desafetos, os maiores deles, vão vir como esposa e marido. Mas por que isso? Porque é justamente ali o primeiro momento em que a gente precisa superar as dificuldades. E os filhos? São aqueles desafetos da história que ficaram para trás. Então, é interessante a doutrina espírita porque ela é muito bonita da gente entender. Imagina que uma pessoa no passado que nos fez sofrer o que a gente fez sofrer tanto, aí vem como filho ou filha nossa, e a gente acorda à noite, a gente não quer que fica doente. Olha o amor divino como funciona, né? Então todo aquele desafeto do passado se torna amor, carinho, compaixão.
Por quê? Porque dentro da mesma família a gente ama com muito mais intensidade. E a partir dali aquilo se torna afinidade, se torna puro. Então essas fixações que nós trazemos vão se aliviando, a gente vai evoluindo, crescendo. A grande vantagem da reencarnação é essa. A gente vai deixando aqueles compromissos do passado para trás e vai fazendo coisas cada vez melhores para frente. Então, fixar, pensar muito em alguma coisa, a gente sempre se auto-observar. A gente tem que tomar um cuidado danado da gente saber se a gente em algum momento está realmente sendo livre. O que é ser livre? Ser livre é amar quem está à nossa volta, amar pessoas e usar coisas, não amar coisas e usar pessoas, como fazemos muitas vezes. As coisas estão aí para serem usadas. E a gente ama tanto essas coisas que quando desencarna fica preso às coisas. E respeitar e amar as pessoas. O que fizemos de errado passou. Pede perdão, aquilo que Jesus fala, né? Não adianta, aquilo que foi feito na terra tem que se fazer na terra. Então, se tem alguém com mágoa nossa, ou a gente magoado com alguém, vamos desfazer aqui. Ah, mas eu não vou. É o orgulho falando alto. É o orgulho, a vaidade. Todo esse tipo de sentimentos são fixações também. E vão fazer com que a gente leve isso para depois dessa encarnação. É complicado a gente deixar isso para frente. Ah, mas ele ou ela não vai me perdoar, não importa. O Divaldo Franco ele lembra o seguinte: é importante o que nós fazemos para melhorar. Se aquilo vai fazer com que a pessoa, naquele momento dela, modifique, melhor. Mas o importante também é a gente fazer a nossa parte. Ah, mas foi ele que começou. Então, é o orgulho, falando de novo mais alto. Ninguém está aqui para competir. Quem brigou primeiro, quem falou primeiro, quem fez a coisa errada primeiro. A vida no planeta Terra não é uma competição. É uma junção de amor, de simpatia. Aqui na Terra nós estamos competindo, mas nós trazemos tanto orgulho, tanta vaidade, tanta coisa interna, que muitas das vezes a gente justifica a atitude do outro. E a atitude, quando a gente fala atitude do outro, porque o outro também está aprendendo como a gente. Vai errar como a gente erra. Ah, mas ele fez, ela fez. Perdoar não é aceitar tudo que a pessoa fez de novo. Perdoar é justamente limpar o coração. Ah, mas quem consegue limpar o coração disso? A gente não consegue mudar o sentimento, mas a gente vai fazer o possível para não ficar com o pensamento fixo naquilo. Fixação começa ali. Alguém faz alguma coisa errada com a gente não perdoa, porque isso não se faz, isso é ruim, fixou já. Aquilo vai se transformar em algo maior se a gente não limpar. E a gente vai carregando isso para a vida e depois para outra vida. Já fez ligação espiritual ali. Virou raiva, virou ódio, virou mágoa. A mágoa, a raiva, além do corpo sofrer isso, que o corpo vai sofrer, ainda o espírito vai carregar como fixação mental. Então, tudo que a gente tem de mágoa com alguém, tudo que a gente tem de sentimento menos nobre com qualquer pessoa, a gente tem que procurar olhar para o coração da gente e começar a buscar a harmonia conosco mesmo. Buscar essa sintonia, se livrar disso. Todos esses sentimentos são fixações mentais. E todos eles vão nos fazer mal nessa encarnação e depois dela. E lembrando que o Kardec fala nisso é inferno. Depois dessa vida, todos esses sentimentos são multiplicados na gente. Então, se a gente hoje tem mágoa, essa mágoa vai se tornar alguma coisa muito pior quando a gente desencarnar. Ah, nossa, é ruim. Não. Ninguém está querendo colocar medo em ninguém. Isso é fato. Isso é fato. É só olhar a codificação. Vamos ler a codificação? A gente lê a codificação e se esclarece. A doutrina espírita é interessante porque ela passa informação a vida inteira para a gente. Jesus lá atrás falava, olha, perdoa seu amigo, ama seu inimigo. Não é amar o inimigo no sentido de, vou amar a pessoa que me fez mal. Não é. Amar é não querer o mal dele. Amar é não carregar no coração aquilo que a pessoa fez o resto da nossa vida. Quando alguém faz alguma coisa de ruim pra gente, a gente tende a se prender esse negócio e levar pro resto da vida isso. E fica preso nessa situação, fazendo mal pra gente mesmo. E a gente vai arrastando isso até quando dá. Não converso mais com fulano. E a gente vai disseminando essa raiva e essa mágoa que a gente teve com outros. Porque os outros têm que saber o que a pessoa fez, né? Afinal, qual a graça de eu sofrer sozinho? Então a gente vai passando isso para frente. Ele fez...
E com requinte de crueldade, né? A gente vai passando para frente, porque fulano fez, ciclano fez aquilo, e a gente vai levando isso e vai alimentando. É interessante nós vermos, principalmente dentro da doutrina espírita, quando alguém faz alguma coisa e a gente quer ser espírita, a gente tem aquela noção do tipo, não, a gente não pode desejar o mal, mas Deus ele vai ver. Deus está vendo. O que a gente quer com isso? Se Deus está vendo, a gente, no fundo do nosso coração, a gente está querendo alguma coisa, uma paga ali, né? Ah, mas Deus está vendo o que ele fez, ele vai. E a gente tem que olhar sempre isso com muito carinho para dentro do nosso coração. Como nós estamos. Então, o equilíbrio, para a gente não se prender a essas faixas de pensamento, é ter o coração tranquilo. Ter o coração tranquilo a gente está guardando mágoa de alguém? A gente está com raiva de alguém? A gente realmente tem alguém que a gente não engole? Vamos começar a rever isso, porque isso é fixação. Esse tipo de fixação precisa ser trabalhado em nós, dentro de nós. Por que a gente não aceita determinada pessoa na nossa vida? Ou por que determinada pessoa que é amigo, ou filho, ou cunhado, ou sogra, ou primo, por que é tão difícil a pessoa para a gente? A gente não quer dizer com isso que a gente tem que forçar amizades ou forçar relacionamento. É se autoconhecer. É fazer com que a gente se livre daquilo. A pessoa nem precisa ficar sabendo. A gente é que tem que se livrar do sentimento. Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Lourenço sempre, né? Não? Acho que não. Então vamos lá. Do Lourenço, né, da internet. Serginho, bom dia. Um grande abraço a todos os presentes. Serginho, é um fato que a fixação mental leva à auto-obsessão. Espírito encarnado perde a noção de tempo e sua mente enxerga somente apenas fatos, acontecimentos ou sentimentos que lhe causaram profundo desequilíbrio e desarmonia interior. E na maioria das vezes, erroneamente, atribui influência de espíritos, mas que na verdade é contrariedade da própria incúria e imprevidência. Você acredita também que ao desencarnar leva consigo até mesmo motivo de vingança pelos fatos que contrariaram a sua estada no planeta Terra? Sim, na verdade o bom do Lourenço é que ele já dá a pergunta e a resposta, né, Lourenço? Obrigado. Já fala e já responde pra gente. Mas é isso mesmo. Tanto é isso que o Lourenço falou, tem toda a coerência possível, porque a gente tende. E uma das fixações do ser humano é jogar a culpa em alguém que sempre é culpado de alguma coisa na nossa vida. Se eu perdi o emprego, se meu casamento não deu certo, se alguma coisa aconteceu, a gente sempre vai buscar a culpa em alguém. Foi meu chefe, foi alguém que falou mal de mim, foi alguma... Isso faz parte. Então, quando a gente extrapola para fora de nós, imagina se a gente leva essa birra para outra, fora dessa vida aqui. A gente desencarna com esse sentimento. Lembra? Kardec falou, o tempo não passa quando a gente tem mágoa, tem raiva, fica lá preso naquele sentimento repetitivo. Fica lá remoendo aquilo. Daqui a sei lá quantos anos, quando a gente cruza com a pessoa, a gente... Ah, ele me fez sofrer. Já viramos obsessor aí. Já é o obsessor da pessoa, já quer perseguir, já quer reparação, porque ela é culpada da minha situação espiritual. Ela é culpada de eu estar aqui. Então, o Lourenço falou, é verdade, pura verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo aquilo que a gente guarda se transforma em instrumento de vingança. E esse instrumento, além de nos destruir, e para a nossa evolução. A gente para de evoluir, estaciona, a gente quer a reparação. Então, a gente vai buscar essa pessoa que nos fez mal de alguma forma. Ali, ó. Obrigado, Lourenço. Bom dia. Serginho, essa questão de sempre culpar o outro, normalmente a pessoa vai pensar naquele que ela não tem afinidade. Por exemplo, no trabalho, surgiu uma fofoca, foi aquela pessoa. Mas ela nem sabe, mas é porque ela já julga ser por não ter afinidade. Aí, se ela desencarnar e, por exemplo, fez alguma coisa que ela levou a vida inteira e não foi a pessoa, ela vai ter esclarecimento que passou, ficou a vida inteira com ressentimento, com tudo isso, e não era, julgou a pessoa e não tinha então,
Quando a pessoa desencarna nessa situação, a primeira coisa que ela faz quando desencarna primeiro, lembra, quando a gente tem fixação mental, a gente cria em volta de nós uma couraça. Os espíritos não conseguem se aproximar, porque a gente está com o pensamento fixo, a gente não consegue nem ouvir o que tem fora. A gente vai buscar a pessoa que a gente aparentemente nos fez o mal, vai buscar. Se essa pessoa ela não tiver o equilíbrio necessário, e quando a gente fala no equilíbrio necessário, se a pessoa tem lá débito passado, e sempre a gente tem, se a energia dela não está boa, se ela não está equilibrada, ela vai sofrer o assédio da nossa aproximação? Sim, vai. Ah, mas ela não merecia. Não é isso. Quando a gente começa a ler a doutrina espírita, a gente começa a entender que não existe essa coisa de merecer isso ou merecer aquilo. A gente vê muito caso, por exemplo, de pessoas que são presas injustamente, né? Ah, a pessoa foi presa, mas ela não fez nada nessa vida. A pessoa está presa há anos, teve um caso recente, o cara ficou preso 10 anos, descobriram agora que ele era inocente nessa encarnação. Então, muitas vezes a gente tem o pensamento fixo nesta vida. E nesta vida a gente sofre consequências do passado. Não existe injustiça. A partir do momento que a gente perceber que existe um equilíbrio por trás de tudo que acontece na vida, a gente vai verificar que não existe injustiça. É o caso, por exemplo, da pessoa desencarnou e ela vai assediar a pessoa que ela acha que fez o mal e nem fez. E se ela sofrer o mal disto, a gente vai lembrar que quando Jesus fala, né, que os escândalos virão. Ai daquele por quem os escândalos vierem, porque não é bom a gente provocar o mal. Óbvio, a pessoa que está fazendo isso vai criar em volta dela compromissos, débitos seculares aí para a vida dela. A pessoa que está sofrendo aquilo, provavelmente está sofrendo porque ficou ainda no histórico espiritual dela algumas coisas que ela ainda ficou devendo. Ali ela precisa resolver isso. Então esse é o processo, né? Tudo que acontece na vida, sendo materialmente ou espiritualmente, ela tem um equilíbrio. A vida vai se equilibrando. Aquilo que aparentemente a gente acha que é injustiça no mundo material é justamente uma justiça espiritual que está acontecendo para equilibrar a nossa dívida do passado. Então sempre vai acontecer. Agora, é ruim para a pessoa, porque se ela não se esclarece, ela acaba se endividando cada vez mais como espírito. Serginho, uma fixação mental. A gente tem essas manias de sair de casa, esquecer de fechar a porta, volta 15 vezes, né? Mas tudo bem. A gente precisa começar a perceber a gente. A fixação mental, assim, de pessoas em cima de outra pessoa, querendo cuidar muito dela, querendo fazer com que ela veja, tenha a visão da vida que ela tem. E ela fica na fixação mental, traz para ela uma obsessão, né? Aí fica complicado também, não é? Fica. Aí eu aprendi, um amigo falando uma vez, falando que nessas discussões, nessas raivas que nós sentimos das pessoas, lembrar que a gente quer ter razão, a gente quer ser feliz. Isso mesmo. Então a gente escolhe, né? Eu prefiro ser feliz, porque ter razão deixa a pessoa sozinha com ela. Exatamente. E é gozado, Sandra, porque a gente vê isso em muitos casos na família, principalmente. Quando a mãe ou o pai quer que o filho siga determinados caminhos traçados na cabeça deles. Isso é uma fixação mental. O filho tem que... Não, mas não importa, ele tem que seguir aquele caminho. Está criando uma infelicidade danada para o filho, para a filha, mas quer que seja aquilo, porque para o pai e para a mãe, naquele momento, é o que para ele faria bem, mas não para a criança. E é interessante isso, porque esses pais... Pensa que eles só vão obsediar o filho encarnado? Não, da hora que desencarnar ele continua lá. O coitado do moleque busca lá uma outra profissão e não consegue, mas não deu certo aqui. O que acontece? É o pai e a mãe desencarnando. Não, você tem que voltar lá. Quero que você faça aquilo. Então essa fixação mental acompanha a gente até depois do desencarne. Mais alguém? Bom, então nesse momento, envolvidos no amor do Pai, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz. Vibremos pelos enfermos, levando essas vibrações em forma de medicamento, para que fortaleçam seu corpo físico e seu espírito. Vibremos pelos lares em desarmonia,
para que haja muita luz e muita paz. E assim, mais uma vez agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, onde tanto recebemos, através das palavras da palestra e dessas boas energias que recaem sobre nós, que vai nos fortalecendo e nos equilibrando. Que possamos nos manter assim no decorrer dos dias, envolvidos na sua paz e no seu amor. Que assim seja, graças a Deus.